Descubra a incrível transformação de uma mulher rejeitada, de mendiga a dona de restaurante. Em uma esquina qualquer da cidade, onde a poeira e a solidão dançam ao sabor do vento, uma mulher se encolhia sob a sombra de um banco. Os dias passavam, e ela se tornava parte do cenário, um prédio abandonado de sonhos e esperanças esquecidas. Dizia-se que ela era uma esquecida pela vida, e em seu olhar profundo, cansado e sujo, havia histórias de rejeição e dor. Os olhares passavam, mas a empatia ficava longe, o coração dela, apertado, doía a cada desprezo. Aquela mulher que um dia sonhou em ter um restaurante, agora se via enlameada sem esperanças. As roupas surradas a vestiam como um manto de desespero. Mas o destino é uma criatura caprichosa. Certa manhã, uma luz diferente iluminou seu caminho. Um pequeno gesto, um sorrisinho de uma criança que parou com sua mãe. Mãe, olha como ela é linda! A menininha exclamou, e foi como se um raio atravessasse o coração dela. Na verdade, ela não era invisível. Ela apenas não via a beleza que ainda existia dentro dela. Essa chamuscar de alma começou a acender alguma coisa, como se a brasa de um fogo há muito apagado pudesse voltar a arder. A realidade de seus olhos cheios de lágrimas começou a mudar. Em vez de rejeição, ela começava a sentir uma leve esperança ao seu entorno. E agora, ela pensou, enquanto a mãe da menina se aproximava. As palavras de encorajamento eram como água fresca em um dia escaldante. Algo mudava dentro dela. As esperanças, antes adormecidas, começaram a borbulhar como um vulcão prestes a entrar em erupção. Os habitantes das ruas logo começaram a notar essa transformação. Olha só, aquela mulher está sorrindo. O que passa com ela? As reações murmuradas enchiam o ar de uma energia nova. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar uma coisa importante. Muitas pessoas têm percebido que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dá uma olhadinha rápida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu detestaria que você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que está chegando em breve. E enquanto você aperta o botão de like e isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte da nossa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Mas a vida ainda guardava surpresas. Com um entusiasmo novo no coração, ela decidiu que não seria mais uma sombra na cidade. A ideia de abrir um restaurante voltou a brilhar em sua mente. O que ela precisava era de coragem, e essa coragem estava prestes a surgir de onde menos se esperava. Poderia um coração tão machucado se tornar um lar e um lugar de refeições com amor? Poderia ela, uma simples mulher, transformar seu mundo em algo tão extraordinário? Quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar, ela olhou para o céu. Era como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Qual seria o primeiro passo para sua incrível jornada? E assim, com um cheiro doce de possibilidade pairando no ar, essa mulher rejeitada estava se preparando para dar o primeiro passo rumo a uma nova vida, deixando uma multidão atenta à sua transformação. O que será que vem a seguir? Ela acordou naquela manhã com a luz do sol entrando pela fresta do seu abrigo improvisado. O calor da luz a envolveu como um abraço, e os ecos de esperança que havia ouvido na noite anterior pulsavam em seu coração. A vida parecia diferente, quase nova. Depois de tanto tempo mergulhada na escuridão, a ideia de abrir um restaurante não parecia mais um sonho distante. Agora, era uma possibilidade palpável. Sussurros de determinação a impulsionaram para fora do banco. A primeira coisa que decidiu fazer foi explorar o mercado local. Havia um lugar onde os cheiros vibrantes dos alimentos frescos se entrelaçavam com o riso das pessoas. Ao caminhar pelas ruas, a intensidade da vida pulsava ao seu redor, e a cada passo, ela se sentia menos invisível. As pessoas a olhavam, algumas duvidosas, outras curiosas, mas todas sentiam sua energia renovada. Entrando no mercado, seus olhos se arregalaram diante da variedade de frutas, legumes e especiarias. Haviam cores que ela mal lembrava, sabores que já não conhecia. Ela começou a tocar os produtos, sentindo a textura, respirando os aromas. Um vendedor de verduras a notou e perguntou: "Quer algo, senhora?" Um frio na barriga a fez hesitar, mas sua nova coragem ganhava força. "Eu não sei. Tô pensando em abrir um restaurante", ela respondeu, quase em um sussurro. O homem sorriu. "Isso é maravilhoso. No que posso te ajudar?" E assim, entre conversas e risadas, ele se tornou seu primeiro apoiador. Ele a ensinou sobre os produtos, as melhores combinações e até algumas receitas simples que poderiam ser começar.
Sua generosidade era como um bálsamo para sua alma, e a chama da esperança começava a pegar fogo. Com isso, decidiu que precisava de um plano. Onde encontraria os fundos para abrir um restaurante? Claro, precisava de apoio. Procurou um centro comunitário onde as pessoas ofereciam ajuda a quem estava em dificuldades. Depois de muitos nervos à flor da pele e uma coragem que desafiava os limites do que ela pensava ser possível, decidiu se inscrever em um curso de empreendedorismo. No dia da aula, o nervosismo quase a paralisou. Mas ao ver outras pessoas na mesma situação, tendo seus próprios sonhos e desafios, percebeu que aquelas experiências compartilhadas eram um símbolo de resistência e força. Ali começou a aprender sobre finanças, marketing e como planejar um negócio. A sala estava cheia de sonhos, e ela decidiu que o dela não poderia ser deixado de lado. As aulas passaram rapidamente e em poucos meses, ela já tinha um esboço do que queria. Um restaurante que servisse comidas simples feitas com amor, voltado para a comunidade. O nome? Raízes. Era um tributo às suas próprias origens e à força da sua jornada. Mas, apesar do entusiasmo crescente, a mulher tinha um dilema: como avançar sem apoio financeiro? O desafio agora era maior do que nunca. Precisava de investimento e para isso tinha que pedir ajuda. Como alguém que sempre viveu afastada sob o filtro do desprezo, isso parecia uma montanha quase intransponível. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Poderia ela abrir seu coração e se expor, buscando ajuda da comunidade que antes a ignorava? Quando os ventos de uma nova luta sopraram, ela olhou pela janela, de frente para o futuro. O que ela faria? O que será que vem a seguir? Na manhã seguinte, as dúvidas ainda vagavam pela mente dela, como sombras persistentes que não a deixavam em paz. A ideia de pedir ajuda parecia um monstro de 1000 cabeças, e cada uma delas sussurrava medos. E se não der certo? E se rirem de você? E se ninguém acreditar em você? Porém, ao abrir a janela do seu abrigo, a brisa fresca trouxe um cheiro de terra molhada, e algo dentro dela murmurava que era hora de agir. Determinada, decidiu que iria ao centro comunitário. Caminhou pelas ruas com passos mais firmes, sentindo cada pedra sob os pés como um desafio a ser superado. O sol brilhava mais radiante e a cidade estava cheia de movimento. Os gritos dos vendedores, as risadas das crianças, e a música leve que saía de uma esquina envolviam, como uma sinfonia de ânimo que pulsava junto ao seu coração. Chegando ao centro, viu várias mesas dispostas em um espaço grande e arejado. Pessoas conversavam, trocavam ideias, algumas até riam. Inspirada pela energia ao seu redor, fez uma pausa para respirar fundo antes de se aproximar da mesa de informações. Um folheto colorido chamou sua atenção: Microcrédito para pequenos negócios. O título parecia um eco do que precisava. Apoiou a mão na mesa, sentindo o papel sob seus dedos, como se fosse a chave para abrir uma nova porta. Oi? Posso te ajudar em algo? A voz da atendente a trouxe de volta à realidade. Ela tinha cerca de 30 anos, com um sorriso genuíno que iluminava o ambiente. Oi, eu queria saber sobre esse programa de microcrédito, respondeu, a voz tremendo. A mulher olhou nos seus olhos com atenção, como se enxergasse além da superfície. Claro, muitas pessoas como você já conseguiram dar o primeiro passo por aqui. Conte-me um pouco sobre o que você deseja fazer, incentivou. E sem perceber, as palavras começaram a fluir. Falou sobre suas ideias, sobre o Raízes, sobre como queria criar um espaço que não fosse apenas um restaurante, mas um lar para os laços comunitários. As expressões da atendente mudaram gradualmente, de curiosidade a genuína admiração. Você possui algum plano, ou esboço do que precisa? Perguntou a mulher, enquanto anotava algumas informações. Ela hesitou pela primeira vez, lembrando-se do que havia aprendido nas aulas. Com a coragem renovada, retirou um caderno surrado da bolsa e exibiu algumas anotações, quadros e até desenhos do que sonhava. A atendente admirou o rascunho e sorriu. Isso é um ótimo começo. Vamos em frente. Com cada palavra que trocava, suas incertezas se dissipavam como névoa. O que poderia ter sido um momento de solidão agora se transformava em uma troca de esperanças. Quando finalmente falaram sobre o financiamento, o coração dela disparou. Era uma possibilidade. Não seria fácil, mas ninguém havia dito que a jornada seria. Ao sair, com um novo plano na mente, percebeu que algo importante havia mudado. Ela não estava mais sozinha. O apoio da atendente, as conversas na sala de aula e a energia do mercado formavam um tecido invisível de apoio que a cercava. Entretanto, mesmo com a nova luz brilhando em seu caminho, um novo receio a visitou. E se ninguém na comunidade realmente acreditasse na sua visão? Poderia ela encontrar suporte real para o seu sonho?
Ao olhar para o horizonte, as perguntas ficavam ainda mais intensas e, como uma tempestade se aproximando, um novo desafio estava prestes a surgir. O que ela faria diante do próximo obstáculo? Ela acordou naquela manhã com o som da cidade já agitada. A mesma brisa que a inspirara no dia anterior agora parecia um sussurro de esperança, mas ainda havia um peso em seu coração. O Raízes não era apenas um sonho, era uma extensão dela mesma. E a ideia de colocá-lo diante da comunidade, expô-lo ao olhar crítico dos outros, era aterrorizante. Com um desânimo que tentava disfarçar, decidiu que iria fazer algo. Tomaria as rédeas de suas incertezas. Se as pessoas olhassem para ela, queria que vissem não apenas uma mulher comum, mas alguém com uma proposta transformadora. Faltava apenas a coragem necessária. Enquanto tomava seu café da manhã, lembrou-se do que a atendente havia dito. Muitas pessoas como você já conseguiram dar o primeiro passo. A frase ecoava em sua mente. Decidiu que deveria procurar aqueles que, assim como ela, desejavam mudar suas vidas. Assim a ideia estava plantada. Ela organizaria uma pequena reunião no parque, um encontro que convidasse a vizinhança. Um espaço onde poderiam discutir ideias, incentivar uns aos outros e, quem sabe, fortalecer os laços que a comunidade tanto precisava. A ideia a animou. E já podia imaginar o aroma de pratos sendo servidos, risadas e histórias se entrelaçando. Com essa visão em mente, ela correu para preparar os cartazes. A tinta escorregava fácil pelo papel, e a cada letra escrita, mais confiante se sentia. Colocou no papel sua expectativa: vamos nos reunir para compartilhar sonhos e ideias. Todos são bem-vindos. Ao caminhar pelo bairro colando os convites, uma insegurança ainda tentava desviar seu foco. Lembrou-se de olhares de desprezo do passado, mas tratou de afastar aquilo. Agora era diferente. Ela estava aqui por um motivo. O dia da reunião chegou mais rápido do que esperava. Quando chegou ao parque, organizou as cadeiras em um círculo, ansiosa. O sol brilhava no céu azul, mas dentro dela, uma tempestade de dúvidas se formava. Algumas pessoas começaram a chegar. Primeiro, uma mãe jovem com 2 crianças. Depois, um grupo de senhores que conversavam animadamente. O movimento começava a ganhar forma, e a presença dessas pessoas lhe deu força. Com todos reunidos, ela se apresentava e sentia o coração disparar. Palavras hesitantes escapavam de seus lábios. Ela falava sobre seu sonho, sobre o Raízes, e como imaginava que cada prato trazia consigo uma história, um pedaço da comunidade. A princípio, ouviu murmúrios, mas logo começou a ver rostos atentos, alguns sorrisos encorajadores. A conexão estava se formando. No meio da apresentação, uma senhora idosa levantou a mão. E se você precisar de receitas tradicionais? Minha avó tinha várias. Os comentários começaram a fluir, uma onda de apoio que a envolvia como um cobertor quente em uma noite fria. Olhos familiares brilhavam, e ela percebeu que havia encontrado aliados. Porém, na culminância de seu carinho e apoio, alguém em meio à multidão falou: esse sonho é lindo, mas como vamos conseguir? Você acha que alguém vai nos ajudar? A pergunta cortou o ar. Sentiu que a atmosfera esfriava momentaneamente. As inseguranças voltaram a espreitar. Ela respirou fundo, lembrando-se das dúvidas que havia enfrentado. Eu não sei, respondeu com sinceridade. Mas se quisermos, podemos nos unir e procurar quem acredite na gente. Ao ver a interação crescendo, algo dentro dela se agitou. O brilho nos olhos das pessoas ao redor trazia uma esperança nova. Contudo, enquanto as discussões se desenrolavam e risadas ecoavam, a sombra de uma nova incerteza pairava no ar. Se conseguissem evoluir juntos, até onde isso os levaria? Como transformariam aquelas ideias em ação? O peso do futuro continuava a ser palpável, e ela se perguntava se realmente estava preparada para o próximo passo que a vida lhe pedia. Era um misto de euforia e ansiedade. A reunião prosseguia, e a energia no ar era palpável. As conversas agora giravam em torno de ideias, receitas e até planos para conseguir o primeiro financiamento do Raízes. Mas no fundo, a dúvida persistia. E se não conseguíssemos, e tudo se desfizesse como um sonho acordado? Ela forçou um sorriso e começou a ouvir as contribuições. Um senhor contou sobre um antigo mercado na cidade onde poderiam conseguir ingredientes frescos, enquanto outro grupo falou sobre como poderiam organizar eventos para arrecadar fundos. Cada sugestão era como um fio entrelaçado, formando uma malha de possibilidades. As crianças brincavam ao redor, seus risos ecoando como uma sinfonia que aquecia a atmosfera. Aquela cena simples, incrivelmente normal, mas repleta de uma promessa de mudança, fazia seu coração bater mais forte.
Às vezes, a desaprovação e os olhares duvidosos pareciam tão distantes que ela quase conseguia acreditar que tudo era possível. No entanto, a imagem do homem que questionara seus planos ainda estava viva em sua mente. Como poderiam de fato dar vida ao Raízes? Se fosse só eu, estava tudo bem, pensou, mas agora é um sonho compartilhado. E se falhássemos? Nesse momento de fragilidade, tomou coragem e levantou novamente a voz, quebrando o murmúrio de conversas. Quero que vocês saibam uma coisa. Eu vim aqui porque acredito que juntos somos fortes, disse ela, os olhos brilhando com uma intensidade renovada. Se trabalharmos com coração e determinação, nosso sonho pode ser nossa realidade. A animação aumentou. Ela notou mais cabeças acenando e sorrisos animados. E assim, as ideias continuaram a fluir. Discutiram como cada um poderia contribuir com suas habilidades. O feirante do bairro prometeu fornecer as verduras, enquanto uma artista do local gostou da ideia de criar uma logo para o Raízes. Era um esforço coletivo que começava a tomar forma. Mas, com o passar do tempo, uma tensão começou a se estabelecer no ar. Alguém levantou uma nova questão. E se alguém da nossa comunidade não apoiar? E se houver resistência? Era uma pergunta válida e necessária, um lembrete de que nem todos estariam dispostos a acreditar naquele sonho. Estamos dando um passo corajoso, ela respondeu, tentando infundir coragem no grupo. Em cada mudança sempre haverá resistência. Mas se a comunidade se unir e mostrar o quanto isso é importante, quem vai se opor? Ela sabia que a luta não seria fácil e que havia riscos. Mas o espírito comunitário começava a funcionar como um escudo contra as incertezas externas. Conforme a noite se aproximava, uma nova ideia surgia. Poderiam fazer uma pequena degustação com os pratos que planejava oferecer, uma forma de apresentar o sonho na prática e envolver ainda mais a comunidade. Todos vibraram com a ideia, cada um mais animado que o outro, e o clima pesadelo foi deixado para trás. Contudo, quando todos começaram a se despedir, um arrepio percorreu sua coluna. A conversa tinha sido construída com tanto amor, mas a mente dela insistia em voltar a um único ponto. Será que eles realmente estarão lá quando tudo ficar difícil? E se eu decepcionasse cada um deles? Ela saiu do parque com um misto de esperança e dúvida pulsando em seu coração. A euforia do encontro não diminuía, mas a realidade de tudo que estava por vir ainda pairava na sua mente. Naquela noite, enquanto olhava para as estrelas que bruxuleavam no céu escuro, ela se perguntou, e se não der certo? E se o Raízes não fosse o que todos esperavam? As interrogações eram assustadoras, mas havia uma faísca dentro dela que se recusava a se apagar. O futuro a chamava, e o caminho estava apenas começando. Com a determinação revigorada, ela fez uma promessa silenciosa, não desistiria. E assim, o novo capítulo de sua vida havia aberto, repleto de possibilidades e desafios à frente. Assim, ela se questionou, sem saber a resposta ainda. Até onde eu iria para realizar esse sonho? Ela acordou com a luz da manhã entrando pela janela, filtrando-se através das cortinas como uma promessa de renovação. O dia parecia leve, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Mas logo veio a lembrança das dúvidas que a cercavam, como nuvens pesadas que teimavam em não se dispersar. Enquanto se arrumava, pensou nas crianças da comunidade, nos olhos brilhantes e nas risadas tão vibrantes. Elas eram a razão para continuar. O Raízes não era apenas uma ideia, era um refúgio, um lugar onde poderiam se encontrar, compartilhar experiências e celebrar a cultura local. E mesmo que houvesse dificuldades pela frente, havia um desejo ardente pulsando em seu peito. Era um desejo de transformar, de tocar vidas. Após um café da manhã rápido, ela decidiu que precisava agir. Um bom líder se move, pensou. Aviou algumas anotações e partiu para o mercado local, o mesmo mencionado durante a reunião. Ao andar pelas ruas, sentiu o cheiro do pão fresco que saía da padaria e o aroma do café que envolvia tudo ao seu redor. No mercado, sua mente se encheu de ideias. Cada fruta, cada verdura, cada especiaria pareciam sussurrar possibilidades. Ao se aproximar de uma barraca, uma mulher idosa, conhecida por seu jeito acolhedor, a cumprimentou com um sorriso. Ah, você é a que está com aquele projeto do restaurante, não é? Sim, estou muito animada. Respondeu com um brilho nos olhos. Eu tenho uma receita antiga que pode ser perfeita para vocês. Uma sopa que sempre aquece o coração. E se precisar de ajuda, estarei aqui. A generosidade daquela mulher a tocou profundamente. Sim, ali estava a essência do Raízes. Amizade, apoio e a coragem de sonhar. Após coletar os nomes e receitas de diversos moradores, ela tinha um pequeno caderno repleto de contribuições, mas ainda faltava algo. A degustação. Lembrou-se. Precisava de mais.
Mais colaboradores, mais ideias, mais amor. Então, decide que era hora de fazer algo ousado. Com o caderno em mãos, partiu para a praça central da cidade. Assim que chegou, as crianças estavam brincando, e alguns transeuntes paravam para ouvir os músicos de rua. Com um pouco de nervosismo, ela subiu em um banco da praça e, envolvendo-se naquele momento, levantou o caderno acima da cabeça. Oi, pessoal! Venham conhecer o Raízes. Estamos aqui para transformar esta comunidade e precisamos da ajuda de vocês. Sua voz soou firme, mesmo que seu coração estivesse acelerado. As pessoas começaram a parar e a se reunir ao redor dela. Havia olhares curiosos e sorrisos. Ela apresenta suas ideias e, para sua surpresa, mais e mais pessoas começaram a se juntar à conversa. Um jovem artista ofereceu-se para criar murais, outros se disponibilizaram para ajudar nas receitas, como a mulher idosa, que agora estava na primeira fila, acenando e exclamando isso mesmo. Mas à medida que a energia aumentava, sentiu um frio na barriga. Uma voz interna sussurrou: e se forem só palavras? E se as mesmas pessoas que estão sorrindo agora não aparecerem depois? A ansiedade era uma sombra constante, mas ao olhar a comunidade reunida, percebeu que havia algo muito maior do que suas preocupações pessoais. Tinha que ser corajosa, decidida. Sancionou para si mesma: hoje não é sobre mim, é sobre nós. Com esse pensamento, ela começou a coletar histórias das pessoas sobre o que a culinária significava para cada uma delas. Ao ouvir suas vivências, ela se lembrou do verdadeiro poder do alimento. Não era apenas sustento, mas memória, laços e tradições. Ao final do dia, mesmo exausta, sentiu-se realizada. Naquele pequeno dia plantou as sementes do Raízes, e sabia que eles iam crescer. Mas quando voltou para casa, enquanto olhava para o caderno e todas as anotações feitas, percebeu que ainda havia um aspecto arriscado muito maior envolvendo o projeto. Como faria para conseguir o financiamento necessário? Sem esse apoio financeiro, todo aquele esforço poderia desmoronar. Encabulada, a pergunta pairou em seu coração: até onde estou disposta a ir para alimentar esse sonho? O sol já tinha se posto e a escuridão da noite envolvia a cidade, um manto que trazia com ele um misto de incerteza e esperança. Ela estava sentada em sua mesa, cercada por panfletos do Raízes e várias receitas que coletara. O caderno estava manchado e desgastado, mas eram as páginas mais valiosas que tinha. A luz fraca da lamparina projetava sombras nas paredes, como se fossem lembranças dançando ao seu redor. Desde a sua apresentação na praça, as vozes da comunidade ecoavam em sua mente. Cada risada, cada história compartilhada, quem diria que sua alma estava tão entrelaçada com a de tantas pessoas? No entanto, à medida que celebrava essas pequenas vitórias, a realidade do financiamento martelava em seu coração como um tambor distante. Para muitos, seu projeto poderia parecer uma utopia, conceitual e sem raízes, mas ela precisava provar que era palpável. Em busca de respostas, decidiu procurar os comerciantes locais que conhecia. Eram todos pequenos, mas cheios de sonhos também. Ao amanhecer seguinte, vestiu-se com um propósito renovado e partiu em direção ao centro da cidade, onde a vida começava a se aquecer com um novo dia. Precisava de coragem, e a cidade pulsava com promessas. Primeiro, encontrou seu Joaquim, o dono do bar mais antigo da cidade, um lugar que sempre cheirava a cachaça e histórias. Ele a recebeu de braços abertos. Oi, menina, volta pra cá com novidades? Perguntou, os olhos brilhando. Ela expôs o projeto e, para seu alívio, ele acenou com a cabeça interessado. Olha, eu sei que dinheiro é difícil, mas talvez eu possa ajudar de outras formas. Posso contribuir com alguns mobilizadores pro seu evento de degustação. Sugeriu com um sorriso. A gratidão invadiu seu coração. Ao sair, sentiu que as coisas estavam mudando, mesmo que lentamente. O próximo passo a levou até Dona Clara, a vendedora de flores, cuja loja exalava o perfume de amor e esperança. Ao ouvir sobre o Raízes, Dona Clara não apenas ofereceu flores, mas também sua rede de contatos, pessoas dispostas a ajudar. Os pedaços do quebra-cabeça começaram a se juntar. Ela visitou outros comerciantes, e cada um trouxe algo novo. O padeiro ofereceu pães para seu evento e até uma jovem mãe que morava nos arredores se prontificou a fazer doces. Sonhos em formas de receitas e frutas formavam uma tapeçaria vibrante ao seu redor. E quando estava prestes a voltar para casa, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um velho amigo, alguém que sabia o quanto ela lutara para construir o Raízes. Oi, fiquei sabendo do seu projeto. Vamos marcar um café? Tenho algo que pode te interessar. O coração dela disparou. O que ele poderia trazer? Mais apoio talvez. Dinheiro? Contatos? Feliz e ansiosa, ela se dirigiu à cafeteria, imaginando as possibilidades.
Naquela mesa, cercada por tanto amor e apoio, havia uma nova chama acesa em seu coração. O destino do Raízes estava começando a tomar forma. Enquanto aguardava, um calafrio percorreu sua espinha. E se tudo que ela havia construído fosse desmoronar? E se as promessas não se concretizassem? A única coisa que sabia era que não podia desistir. A porta se abriu e, ao vê-lo entrar, sentiu que a conversa que teriam mudaria tudo, que seu amigo descobriria que poderia impactar o futuro do Raízes. Ele entrou, um sorriso largo no rosto, como se trouxesse consigo todo o calor do sol que já havia se posto. E por um instante as preocupações de Ana evaporaram. Era Lucas, um amigo de longa data, que ele conhecia a fundo suas lutas e sonhos. Naqueles anos eles tinham compartilhado risadas, lágrimas e planos que pareciam tão distantes. Desculpa a demora. O trânsito estava um caos de novo, disse, puxando uma cadeira e se acomodando à mesa. Então, me conta tudo sobre o Raízes. Respirando fundo, Ana começou a falar, a paixão transbordando em suas palavras. Cada detalhe, cada história da comunidade, ela compartilhava com fervor. Lucas ouvia atentamente, seu olhar se iluminando a cada nova revelação. A empolgação dela contagiava o ambiente, como se a cafeteria agora fosse parte daquela jornada. Quando terminou, Lucas a encarou com seriedade. Ana, isso é incrível. Nunca duvidei do que você poderia alcançar. Uma pausa. Mas tenho que te dizer, eu não estou aqui apenas para ouvir. Vim te falar de algo que pode mudar tudo. O coração dela disparou novamente. O que é? Eu trabalho com um grupo que investe em iniciativas sociais. Estava conversando com eles essa semana e, acredite se quiser, eles estão buscando projetos como o seu. Ana quase não conseguiu processar. Você está falando sério? Totalmente. Eles querem ajudar não só com financiamento, mas também com mentoria e apoio logístico. Tive certeza que o Raízes se encaixaria perfeitamente. Um misto de incredulidade e esperança a envolveu. O que havia passado meses sonhando, agora se tornava uma possibilidade real. O nervosismo que a acompanhava se transformou em uma faísca vibrante. Como podemos fazer isso acontecer? O que eu preciso fazer? Eles vão querer ver um plano detalhado. Vamos trabalhar nisso juntos. Você já tem um ótimo começo com tudo que organizou até agora. Só precisamos que você escreva isso de forma clara, apresentando cada parte do projeto. O entusiasmo crescia enquanto ela se imaginava elaborando o plano. Mas mesmo em meio à comoção, uma sombra de dúvida percorreu. E se não for o suficiente? E se eles não se interessarem? Lucas segurou sua mão, um gesto simples, mas que trouxe conforto. Você já fez tanto até aqui. Se eles não verem o valor no Raízes, eu não sei quem mais o faria. Você é a alma do seu projeto. Ana absorveu aquelas palavras com gratidão. Era como se uma nova luz tivesse se aceso dentro dela. Mas ao mesmo tempo havia uma responsabilidade imensa. O investimento, a esperança de tantos, tudo estava nas suas mãos. Obrigada, Lucas. Sério, você não sabe o que isso significa, disse, sentindo lágrimas se acumularem em seus olhos. Era uma mistura de alívio e coragem. Agora vamos falar sobre esse plano. Eu quero que você visualize o Raízes não apenas como um restaurante, mas como um espaço de transformação. Um lugar onde a comunidade se une. A conversa fluiu, ideias e sonhos se entrelaçando. Mas à medida que a noite avançava, uma preocupação persistia. Mesmo com todas as promessas, uma voz interna sussurrava que dias difíceis poderiam vir. Ao arrematar a conversa, Lucas fez um comentário que deixou Ana inquieta. Ana, só uma coisa. Você já pensou em como vai lidar com a pressão que vem junto com isso? O sucesso pode ser tanto um presente quanto um fardo. As palavras ecoaram na mente dela. A futuridade do Raízes estava se concretizando, mas o que significaria isso para ela e para sua comunidade? Uma nova batalha poderia estar prestes a começar. Ana sorriu para Lucas, mas dentro dela, um turbilhão de perguntas se formava. O que estaria por vir nessa nova fase da jornada? A luz tênue da cafeteria começou a se apagar, como se o dia que havia se aventurado ali se despedia com cautela. Ana sentia o peso das expectativas se instaurar em seu peito, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando em cada batida do coração. Enquanto Lucas continuava a delinear o que parecia uma nova vida profissional, um sussurro longo de incertezas a acompanhava como um eco persistente. Vamos começar agora mesmo a esboçar as ideias, disse Lucas, puxando um bloco de notas e uma caneta do bolso. A determinação em seu olhar despertou uma conexão que parecia ir além da amizade, uma cumplicidade que prometia desbravar as dificuldades juntas. Mas Ana hesitou. Você já passou por alguma coisa assim, Lucas? Todo esse esforço. E se eu falhar? A vulnerabilidade de sua voz foi um leve sopro,
quase uma confissão de um medo que estava escondido. Lucas parou, olhando nos olhos dela, como se desejasse que sua sinceridade brotasse sem barreiras. A vida é assim, Ana. Muitas vezes precisamos dar um salto no escuro. Eu também já bolei planos mirabolantes que não deram certo. E isso me ensinou. O importante é não parar. As palavras do amigo começaram a dissipar um pouco da nuvem que a envolvia. Certo, vamos lá, disse, respirando fundo. Ana pegou o papel e começou a rabiscar suas ideias sobre o Raízes, visualizando o espaço vibrante e acolhedor que sempre sonhou. Mas à medida que o esboço ganhava forma, um outro pensamento surgiu, pesado como chumbo. Como ela iria lidar com o passado? Todo o sofrimento que vivenciou, as noites frias e a desesperança que cresceu em cada esquina por onde passou. O que aconteceria se tudo isso voltasse, como um eco indesejado, para azedar sua nova chance? Naquela noite eles trabalharam, riram, e a energia no ar parecia mágica. Ana se deixava levar pela criatividade, imaginando todas as possibilidades. No entanto, havia um pedaço de sua história que persistia em reluzir em sua mente, uma sombra que a seguia como um fantasma sossegado. Quando chegaram ao fim da noite, Ana olhou para o que conseguiu compor e um sorriso cresceu em seu rosto, iluminando as preocupações. Isso está quase pronto, Lucas. Eu sinto que pode acontecer. Sua empolgação reverberava nas paredes, como se o universo estivesse aplaudindo. Isso mesmo, confirmou Lucas, a alegria pintando seu semblante. Mas vamos precisar da ajuda de pessoas que a conhecem também. Esse projeto não é só seu, é da comunidade. Alguém pode ter ideias brilhantes para agregar. Ana assentiu, compreendendo que a força do Raízes não era só dela, mas de todos aqueles que passaram por dificuldades e estavam dispostos a se levantar juntos. Mas enquanto essa nova determinação tomava conta dela, a sombra que ocupava seus pensamentos fez uma nova aparição. E se algumas pessoas não aceitassem seu sucesso? E se no meio da realização do sonho, ela encontrasse os que queriam puxá-la para baixo? As horas se passaram e Lucas começou a se despedir. Temos muito o que fazer, e se precisar de mim, estou aqui. Ele segurou a mão dela novamente, transmitindo uma segurança que era um bálsamo para sua alma. Ana assistiu enquanto ele se afastava, o coração pulsando cheio de possibilidades. Mas a dúvida ainda persistia, como um abismo logo à sua frente. O sucesso poderia ser uma armadilha, e que isso, a aceitação dela mesma dessa nova fase. Como poderia enfrentar o olhar dos que estiveram com ela nas piores horas? Uma noite agitada a aguardava, e logo a luz do novo dia surgiria, trazendo o desafio a encarar seu passado e a buscar apoio. Com um último olhar para as anotações, ela sussurrou: só espero que valerá a pena. Uma mensagem chegou em seu celular, um número desconhecido. Curiosa e apreensiva, abriu e leu: Ana, precisamos conversar. Acho que tenho algo importante sobre o Raízes. O coração dela acelerou. Quem seria? E que revelações estariam por vir? O sol ainda não havia amanhecido completamente, mas ela já estava de pé, ansiosa e determinada. A noite anterior tinha sido longa e cheia de pensamentos, mas uma certeza pulsava em seu coração. Hoje era o dia em que tudo poderia mudar. O telefonema misterioso da noite anterior a deixará com um misto de expectativa e apreensão. Quem seria essa pessoa e o que teria a dizer sobre o Raízes? Ela se arrumou rapidamente, enquanto o aroma do café fresco preenchia o ar. Ao saborear a primeira xícara, cada gole parecia trazê-la mais perto do que esperava. O tempo passava devagar, como se o universo brincasse com sua ansiedade. Finalmente, ela chegou ao café onde havia marcado o encontro. O lugar estava tranquilo, e o cheiro do pão francês assando no forno produz uma sensação de aconchego. Sua mente corria em mil direções, enquanto esperava pela pessoa que poderia mudar sua trajetória. Quando a porta se abriu, um homem entrou. Ele era conhecido na comunidade, um antigo chefe que havia deixado sua marca em muitos corações. Seu olhar abreviado buscou por ela e, ao sorrir, trouxe um lampejo de familiaridade e conforto. Ele se apresentou como Pedro e foi direto ao ponto. Ana, ouvi falar do seu projeto e me emocionei com a forma como você deseja conectar a comunidade através da comida. Eu quero ajudar, disse ele, com a sinceridade brilhando em seus olhos. As palavras pareciam música para seus ouvidos. Como assim ajudar? Perguntou, mal conseguindo esconder sua empolgação. Pedro era um experiente cozinheiro, mas também entendia o mercado. Ele propôs um workshop culinário para ensinar a ela e aos outros membros da comunidade técnicas que trariam um toque especial aos pratos do Raízes. Além disso, ele ofereceria ajuda para formalizar o cardápio e planejar o evento de degustação. Não pôde conter a euforia. Uma onda de gratidão e esperança a envolveu.
Juntos começaram a esboçar ideias, formatos e sabores. Cada palavra trocada trazia vibrações de amizade e compromisso. Era como se aquelas horas se tornassem uma festividade, uma preparação para algo grande que finalmente começava a se materializar. Nos dias seguintes, a transformação ganhou vida. Ana e Pedro passaram a realizar os workshops e a comunidade abraçou cada encontro com entusiasmo. Os moradores trouxeram suas receitas, misturaram aromas familiares e compartilhavam risos e histórias, como se o Raízes já fosse uma parte tangível de suas vidas. E assim nasceu o espírito do restaurante, um lar para as tradições, onde a culinária não era apenas comida, mas uma linguagem que unia o povo. Cada prato preparado com amor contava uma história, e a expectativa do evento de degustação crescia na mesma intensidade que as amizades se fortaleciam. Mas nem tudo eram flores. Ana, em meio à celebração, enfrentou um despertar. A pressão do sucesso começou a deslizar sobre seus ombros. Nos dias que antecediam o evento, os medos antigos ressurgiram como sombras. E se não fossem bem recebidos? E se nada do que havia construído em conjunto com a comunidade desmoronasse? Numa tarde ensolarada, enquanto revisava os preparativos, um velho conhecido a abordou. Encarando-a com um olhar que misturava compaixão e dúvida, ele questionou: "Você realmente acha que isso vai funcionar? Para quem você está fazendo isso?" A frase a atingiu como uma flecha, mas Ana respirou fundo e se lembrou do que havia criado. Ela não estava mais sozinha. Era um projeto coletivo, um sonho de várias vozes, não apenas a sua. Num gesto firme respondeu: "Sim, eu acredito. Não é só meu sonho, é de todos nós." Essas palavras reverberaram em seu coração, e ela se lembrou do calor das interações nos workshops, das risadas e das tradições que compartilhavam. E então, no dia do evento de degustação, a cidade estava repleta de expectativa. Os aromas saíam da cozinha como hinos, convidando vizinhos e amigos a se unirem. As mesas estavam decoradas com flores e sorrisos. Cada prato trazia memórias e as histórias que agora pareciam ter vida própria. Quando os primeiros convidados chegaram, o ambiente se encheu de conversas animadas e risadas. Ana estava nervosa, mas seu coração pulsava forte com a energia que ela sempre havia desejado. E quando o primeiro prato foi servido, um convite à festa começou. A mistura de sabores e tradições fala por si e fez a conexão mais intensa. Ver as pessoas se deliciarem com cada garfada, compartilhando impressões e expressões de alegria, fez suas incertezas desaparecerem. O Raízes não apenas ganhou vida, mas contagiou a comunidade com uma força e um amor que iam muito além de sua visão inicial. Enquanto observava o ambiente, uma sensação de realização a envolveu. E ao final do dia, enquanto todos brindavam ao sucesso do evento, ela sentiu uma onda de amor e gratidão. Olhou para Pedro e para a comunidade que havia se unido, um coração cheio diante da força do coletivo. Raízes, finalmente, já não era apenas um sonho, era uma realidade vibrante. E assim, sob o céu estrelado que abrangia a cidade, Ana prometeu a si mesma que continuaria a alimentar aqueles laços e a transformar cada dia em uma nova possibilidade. Ela estava pronta para qualquer desafio que viesse a seguir, porque a verdadeira essência do Raízes era e sempre seria a união de todas aquelas almas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas experiências surpreendentes cheguem a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos levar essa mensagem de esperança adiante.